Queridos irmãos e irmãs, estamos aqui com um programa especial sobre Mariologia. Convido a todos vocês a participarem conosco aqui pela nossa TV Nazaré. Temos uma grande alegria de receber aqui em nossa TV Nazaré, aqui em nossa Arquidiocese de Belém, o Padre Paul Perrault, que vem participar conosco, é francês, vai falar um pouquinho sobre a sua vida, sobre a sua comunidade que é na França e um pouquinho também da sua experiência a partir do estudo da Mariologia. Está conosco também o Padre João Paulo Dantas, diretor da nossa Faculdade Católica, que irá nos ajudar com a tradução, uma vez que o Padre Paul fala francês. Então, sejam bem-vindos, Padre João Paulo, Obrigado, Padre Paul. Obrigado. É uma alegria tê-los aqui para falarmos um pouquinho sobre a vida sacerdotal, Maria na vida sacerdotal e Maria na vida de todos. Então, nos fale um pouquinho sobre a sua vida, do seu ministério sacerdotal e da comunidade que o senhor faz parte na França. Il t'a demandé de parler un petit peu sur ta vie et ta communauté. Bien, moi, j'ai été ordonné prêtre en 1989 et j'appartiens à une communauté nouvelle en France qui s'appelle la communauté Saint-Martin. Eu fui ordenado sacerdote em 1989 e eu pertenço a uma comunidade nova que nasceu na França, que se chama Comunidade Saint-Martin, São Martinho de Tours. Nous sommes une nouvelle communauté de prêtres de droit pontifical au service des évêques. Et la particularité de la communauté, c'est que nous vivons le ministère en petite communauté sacerdotale. Nós somos uma comunidade de sacerdotes de direito pontifício, que está a serviço dos bispos e que tem uma particularidade. A nossa particularidade é vivermos sempre em comunidade. Et depuis 7 ans maintenant, les frères de la communauté m'ont demandé de prendre le poste de responsable. Je suis le modérateur de la communauté, c'est-à-dire responsable à la fois des prêtres, de leur suivi spirituel et sacerdotal, mais aussi de la maison de formation. E há 7 anos atrás, os irmãos da comunidade me escolheram para ser o moderador dessa comunidade. Isso significa acompanhar o caminho dos sacerdotes que fazem parte dessa comunidade e também a sua formação. Depuis au début de la communauté était plutôt une communauté française avec des membres français. Aujourd'hui, nous connaissons une ouverture internationale puisque dans la maison de formation, nous avons actuellement 7 nationalités. No início, a nossa comunidade era uma comunidade de franceses, mas hoje, há algum tempo, nós experimentamos uma abertura internacional, de tal modo que na nossa casa geral, onde nós temos a nossa formação inicial, nós temos 7 nacionalidades. Et dans nos statuts canoniques, nous avons aussi une dimension internationale puisque nous sommes directement reliés au Saint-Siège, à la congrégation du clergé. Também, do ponto de vista canônico, os nossos estatutos têm essa dimensão internacional, na medida em que nós estamos ligados como comunidade diretamente à congregação para o clero. Então, somos uma comunidade internacional. Vous voyez, nous vivons en communauté, mais nous ne sommes pas religieux. Nous sommes vraiment des prêtres séculiers au service des diocèses. É importante frisar esse ponto. Nós vivemos em comunidade, mas nós não somos padres religiosos. Nós somos padres diocesanos que vivem em comunidade a serviço da Igreja. La communauté Saint-Martin est aussi une communauté qui prend comme spiritualité la vie de Saint-Martin. Martin qui fut d'abord un chrétien, puis un moine, un ermite, avec une vie enracinée dans le Christ, et aussi un prêtre qui va rayonner par sa charité eucharistique. Nossa comunidade tem como patrono
a figura de São Martinho de Tours, que foi, antes de mais nada, um cristão. Depois se tornou um monge, um eremita, e que buscou sempre viver o espírito da caridade. Em particular, nós destacamos a caridade eucarística. Ele descobriu a Eucaristia como fonte de caridade para a sua vida. Padre Paul, o senhor comentava que a importância da oração para a vida do sacerdote, a vida do leigo, para que seja fiel àquilo que Deus chamou. E fale um pouquinho desta vida de oração, a importância da vida de oração na vida da pessoa, do sacerdote e do leigo. Le prêtre doit ressembler au Christ. Il est in persona Christi. O sacerdote deve se assemelhar a Cristo, porque ele é in persona Christi. Le sacerdoce du prêtre n'est pas un autre sacerdoce que le sacerdoce de Jésus. Et donc, dans la façon de vivre son sacerdoce, il doit contempler le Christ lui-même. O sacerdócio do padre não é um sacerdócio diferente do de Cristo. É uma participação nesse sacerdócio de Cristo. Por isso, ele deve contemplar o Cristo para poder participar do seu sacerdócio. Or, Jésus priait, on le voit se retirer de la foule pour prier dans l'intimité, tourné vers son Père. O Cristo, ele tinha o costume de se retirar do meio do povo para estar com o Pai na oração. Il priait la nuit et il annonçait l'évangile le jour. Normalmente ele rezava durante a noite e anunciava o Evangelho ao longo do dia. La première communauté apostolique a retenu cela de Jésus, à tel point que saint Paul dira le successeur des apôtres doit être un homme de Dieu, un homme qui vit de Dieu, qui est rempli de Dieu. Os primeiros cristãos, eles aprenderam isso de Jesus Cristo, de tal modo que São Paulo vai dizer que o sucessor dos apóstolos, os sucessores dos apóstolos, devem ser homens que vivem de Deus, que são repletos de Deus. Dans l'évangile de Marc, quand Jésus choisit ses premiers apôtres, il leur dit pour être avec lui, ses compagnons. Être avec lui définit véritablement la vie intérieure de tous les prêtres. É interessante vermos justamente que os evangelhos dizem que os apóstolos são chamados a estar com Jesus. Então, estar com ele, estar com Jesus, define essa relação do apóstolo com Cristo, define essa relação interior do apóstolo com Cristo. Si bien que le prêtre doit être un autre Christ, le Christ lui-même d'une certaine façon, et il doit avoir en lui la pensée du Christ. Le prêtre ne doit pas parler à partir de ses propres opinions, il doit être rempli de la parole de Dieu pour être capable de communiquer cette parole comme un débordement intérieur. O padre, ele é chamado a ser um outro Cristo, é chamado a ser um alter Christi para as pessoas. E para isso ele precisa estar repleto de Cristo. Ele é chamado a levar Cristo aos homens. E ele não é chamado a anunciar, pregar suas próprias opiniões, mas cheio de Cristo, ele é chamado a transbordar Cristo através das suas palavras e do seu ministério. C'est le curé d'Ars qui disait, le prêtre, le missionnaire, c'est un homme qui est rempli de Dieu et qui parle par débordement du cœur. O nosso querido cura d'Ars, ele dizia que o sacerdote, o missionário, é um homem cheio de Deus e que anuncia o Evangelho transbordando do seu coração o próprio Deus. Ele é um transbordamento também do coração de Jesus para os homens. C'est la raison pour laquelle notre communauté, notre fondateur,
a voulu que toutes les fondations que nous faisons en France et dans le monde, à Cuba, en Italie, soient reliées à la vie contemplative. Nous confions nos communautés locales, les frères, mais aussi les paroisses, à des communautés de contemplatives qui donnent leur vie dans l'invisible, caché pour la gloire de Dieu, mais aussi pour la fructuosité de notre ministère. Por essa razão, o nosso fundador, ele quis que desde o início a comunidade e as fundações que a comunidade realiza na França e fora da França, na Itália e em Cuba, estivessem ligadas a mosteiros, a comunidades contemplativas de irmãs que oferecem no silêncio, no escondimento da sua vocação específica, as suas orações como um instrumento para que os missionários, os padres, bem realizem a sua missão. Elas são assim, através da sua vocação, elas se tornam fecundas. Elas fazem com que o ministério dos padres seja fecundo na igreja. Synthétiquement, on pourrait dire que prier pour un prêtre, ce n'est pas une perte de temps, mais c'est toujours ramener son activité sous le regard de Dieu. Pas faire seulement des œuvres pour Dieu, mais faire l'œuvre de Dieu, accomplir l'œuvre de Dieu. É muito importante sublinhar esse aspecto, que rezar pelos padres não é uma perda de tempo, mas devemos rezar por eles para que eles não apenas façam a obra por Deus, mas eles façam a obra de Deus, que eles continuem, por assim dizer, essa ação operosa, amorosa de Deus no mundo. Padre Paul, o senhor tem uma formação teológica voltada para a Mariologia. A gente sabe da importância da devoção mariana. O que o senhor nos traz para enriquecer a nossa devoção também, esta importância de Maria na nossa vida? Sim. Cette importance de Marie, elle est essentielle pour tous les chrétiens, puisque Dieu, dans son plan providentiel, a voulu passer par le consentement de cette femme choisie de toute éternité pour nous donner son Fils. A devoção a Nossa Senhora é essencial para todos os cristãos, porque Deus, no seu amor, quis, para realizar a salvação dos homens, passar pelo consentimento da Virgem Maria. Le fiat que va dire Marie à l'Annonciation est l'expression même de la disposition filiale de Jésus, qui est le Amen à la gloire du Père. O fiat, o sim de Nossa Senhora, dito na Anunciação, é uma expressão, na verdade, do Amém que o seu Filho Jesus deu à vontade do Pai, realizando a missão de salvação dos homens. Nous voyons dans l'Épître aux Hébreux, quand nous méditons, l'auteur médite sur le mystère de l'incarnation, il dit « Je suis venu, Père, pour faire ta volonté ». Et Marie est comme l'expression humaine de cette réalisation parfaite de la volonté de Dieu. Na carta aos Hebreus, num determinado momento, o autor reflete sobre o modo com o qual Jesus disse o seu amém ao Pai. Ele diz que Jesus disse ao Pai: eis que eu vim realizar a tua vontade, ó Pai. E Nossa Senhora, ela realiza na sua humanidade essa mesma disponibilidade. Ela é, de um certo modo, um eco desse sim, desse amém de Jesus. Pour le dire avec les mots du pape François, on peut dire que Marie, elle est à la fois une disciple, celle qui a écouté, celle qui a entendu, qui a été attentive à l'Esprit Saint, à la parole de Dieu, et en même temps, elle a été tout de suite missionnaire. Elle est partie voir Élisabeth, non pas pour vérifier la parole de Dieu, mais pour apporter la joie de l'incarnation, le mystère de l'incarnation, du Sauveur. Para dizer, para apresentar Maria em sintonia
com o pensamento do Papa Francisco, nós podemos dizer que Maria foi discípula e missionária. Ela foi discípula porque ela estava disponível para escutar a palavra de Deus, para acolhê-la. Ela deu o seu sim a essa palavra. Mas, ao mesmo tempo, logo depois da anunciação, ela parte para servir a sua prima Isabel. Então, ela se apresenta também como missionária do Evangelho. Et en cela, elle est aussi la mère des prêtres, la Vierge Marie, parce qu'elle a engendré en elle le premier prêtre, l'unique prêtre de la Nouvelle Alliance. Et elle est pour tous les prêtres une mère, mais aussi le modèle de notre façon de réaliser notre ministère sacerdotal. Nossa Senhora é também a mãe dos sacerdotes. A mãe dos sacerdotes porque ela foi a mãe do grande sacerdote, do sumo sacerdote, Jesus Cristo. Mas ela também é mãe dos demais sacerdotes na medida em que ela é o modelo para que os demais sacerdotes bem vivam o seu ministério, porque através da sua abertura, do seu sim, ela gerou, né, o sumo sacerdote para o Pai. E ela assim também ajuda os sacerdotes a abrirem o seu coração, darem o seu sim e gerarem também para Deus os filhos que Deus deseja. Et ce n'est pas pour rien que dans la Révélation, Marie a été présente à l'Annonciation, Marie est présente à Cana, où elle ouvre l'heure de Jésus, elle est présente à la croix, debout au pied de la croix, où nous recevons ce don de Marie, voici ta mère, et elle est présente à la Pentecôte, au début de l'Église. Não é por acaso que Maria está presente nos momentos mais marcantes da nossa história da salvação. Ela estava presente na encarnação, através do seu sim, do seu fiat, mas ela também estava presente no mistério da redenção, de pé, diante da cruz, e no dia de Pentecostes. También à Cana aussi, Marie était présente parce que faites tout ce qu'il vous dira. Sim, ele recorda aqui, que eu esqueci de traduzir, que ela também está presente em Caná, porque ali ela nos deixa uma mensagem importante. Façam tudo o que ele vos disser. Ça, cette formule, elle est vraie pour tous les chrétiens, mais particulièrement, je trouve, pour les prêtres. Faites ce que Jésus vous dit, seulement cela. Faites ce qu'il vous dit. Essas palavras são muito importantes para todos os cristãos, mas de modo particular para os sacerdotes. Façam tudo aquilo que ele vos disser. En acceptant même de donner notre vie pour cette parole que nous annonçons, en acceptant de donner notre vie à travers l'obéissance à notre évêque, à travers la chasteté, qui est aussi une consécration de notre cœur à la volonté de Dieu, et à travers la pauvreté évangélique. E assim, o sacerdote é chamado a fazer essa vontade, realizar tudo aquilo que ele, Jesus Cristo, lhe disser, na vivência concreta da obediência ao seu bispo, de uma castidade vivida de um modo evangélico e também de uma pobreza em vista do reino de Deus. Olha, pô, no Brasil, como no mundo inteiro, a devoção mariana é muito grande, Oui. tanto dos sacerdotes como de todo o povo de Deus que busca muito a Maria. Nós estamos numa cidade, Belém, onde há uma grande devoção mariana a Nossa Senhora de Nazaré. Fale um pouco para nós sobre esta importância e como deve ser esta devoção, para não confundirmos a nossa fé. En venant à Belém, je vous avoue que j'ai été très touché avec le frère prêtre qui m'accompagne de voir la grande dévotion des Brésiliens, mais des gens de Belém, du diocèse de Belém, à Notre-Dame de Nazareth. Vindo a Belém, junto com outro sacerdote,
eu fui muito tocado ao contemplar essa grande devoção que os brasileiros, e aqui de modo particular, que os belenenses têm por Nossa Senhora de Nazaré. Et j'aurais un peu de mal à vous donner des conseils, moi qui viens de la France, parce que je trouve que déjà vous avez une telle dévotion à Marie que je suis venu plutôt pour m'édifier moi-même, plutôt que de vous donner un conseil. E eu teria dificuldade de vos dar um conselho a este respeito, porque eu venho da França e me senti muito edificado com o modo com o qual vocês vivem a devoção a Nossa Senhora. Eu vim, de um certo modo, na verdade, beber dessa fonte de devoção. La seule chose que je puisse dire, c'est les 3 mots essentiels de Marie dans l'Évangile, ecce, fiat et magnificat. Vous avez là comme un condensé évangélique de la dévotion mariale. Eu gostaria só de recordar 3 palavras essenciais da Virgem Maria nos Evangelhos. A primeira é eis-me aqui, a segunda é faça-se em mim, segundo a tua palavra. A terceira é Magnificat. o Magnífica. E essas 3 palavras de Maria, de um certo modo, são um resumo de todo o ensinamento mariológico, de toda a devoção mariana. Dans le ecce, vous avez la disponibilité de la créature et du Fils ou de la fille de Dieu à écouter et à se recevoir du Christ. No eis-me aqui de Maria, nós vemos toda a disponibilidade da criatura diante de Deus, que está disposta a acolher aquilo que vem de Deus e a se entregar a Deus. Quand les hommes n'écoutent plus Dieu, quand les hommes ne sont plus disponibles à Dieu, alors ils vont se faire des idoles. Ils vont suivre d'autres dieux qu'ils se construiront eux-mêmes et qui vont se retourner contre l'homme. Quando os homens já não escutam a Deus, quando eles já não buscam a Deus, eles vão, para, digamos, substituir esse vazio que fica em suas vidas, eles vão construir certos ídolos. E esses ídolos, com o passar do tempo, acabam se voltando contra o próprio homem, tendem a destruí-lo. Et cela, c'est l'argent, c'est l'égoïsme, c'est l'hédonisme, la recherche du plaisir. Tous ces faux dieux qui sont contraires au vrai bonheur de l'homme. Nós poderíamos citar como exemplos desses ídolos o egoísmo, a busca do prazer, o hedonismo, né, o individualismo, todas essas realidades que, de um certo modo, se voltam contra o homem e tendem a destruí-lo. Dans le fiat de Marie, nous avons comme, non seulement il faut écouter, mais il faut accomplir quotidiennement, je dirais dans les petites choses de notre existence, la volonté de Dieu, c'est-à-dire aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. No faça-se em mim, segundo a tua palavra de Maria, no fiat de Maria, nós vemos essa característica fundamental da vida cristã. Não só precisamos escutar a Deus, mas precisamos colocar em prática aquilo que Ele nos diz. E colocar em prática o que Ele nos diz significa, no fundo, amá-lo de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser, no dia a dia, nas coisas pequenas que fazem parte do nosso cotidiano. C'est très important parce que souvent, les gens qui sont loin de l'Église ou qui ont quitté l'Église ou qui ne connaissent pas l'Église peuvent reprocher aux chrétiens et aux prêtres le fait qu'ils disent beaucoup mais qu'ils ne font pas. Or, Marie nous apprend à faire ce que Jésus attend de nous. É importante recordarmos que na vida muitas pessoas que estão fora da igreja criticam os cristãos e muitas vezes até os padres, porque eles falam muito e não fazem tudo aquilo que falam, né? Tudo aquilo que dizem. E Maria nos ensina através do seu fiat justamente a colocar em prática tudo o que Deus nos pede, a viver uma vida
autenticamente evangélica. Et dans le Magnificat, vous avez ce que vous vivez ici au Brésil, la joie, l'action de grâce, c'est-à-dire tout reporter à Dieu, vivre dans la bénédiction. Dieu est bénédiction et il veut que nous soyons aussi des bénis de Dieu. Et le Magnificat, c'est l'expression du cœur qui rapporte tout à Dieu. E no Magnífica de Maria, nós encontramos essa outra atitude cristã fundamental, que é aquela de reconhecer que nós somos abençoados por Deus e que nós somos convidados a devolver a Deus no louvor, né, tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós recebemos de Deus. É o homem que devolve para Deus, como Maria, tudo aquilo que dele ele recebeu. Padre Paul, foi uma alegria muito grande tê-lo aqui em nossa arquidiocese durante esses dias, ter hoje participado do seu testemunho de padre, do seu testemunho de homem devoto a Maria e que ajuda na vida sacerdotal. Então, em um minutinho, o senhor pode dar um recado aí, uma mensagem para o nosso povo da nossa arquidiocese, de todos aqueles que nos acompanham pela nossa TV Nazaré. Peut-être que le témoignage que je pourrais vous apporter, c'est que en voyant dans les rues de Belém, en voyant tous ces visages, en voyant en particulier les plus pauvres parmi les membres de ce diocèse, combien Dieu nous aime. Et il ne nous aime pas simplement de loin, mais combien il vous aime tous personnellement. Tous, vous êtes aimés, tous, vous avez du prix aux yeux de Dieu, tous, Dieu a inscrit votre nom dans sa main. Talvez a mensagem que eu possa deixar para vocês, depois de ter conhecido um pouco a cidade de vocês, ter visto tantas pessoas, particularmente eu me lembro dos mais pobres que eu pude encontrar, é que vocês todos vocês são amados por Deus. Vocês têm um preço, que é o preço de Jesus diante de Deus. Mas recordo também que o nome de cada um de vocês está escrito nas mãos de Deus. Muito obrigado, Padre João Paulo, que esteve conosco ajudando esta conversa. Muito obrigado, Padre Paul. E nós pedimos a sua bênção para encerrarmos este nosso programa. Muito obrigado a você que nos acompanhou pela nossa TV Nazaré. Recebemos agora a bênção final. El Señor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus descendat super vos et maneat semper. Amém.